Graça e paz, amados. Amém. Hoje pela manhã eu estava aqui estudando a EBD junto com os irmãos, substituindo a folga do Enéas, e falávamos sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus, sobre a necessidade da Palavra de Deus, sobre a inspiração da Palavra de Deus e sobre a inerrância da Palavra de Deus. E algo tremendo que ficou que nos estudos nós vimos que os autores dos livros, eles agiram tanto de forma passiva como de forma ativa, De forma passiva porque eles não influenciaram, eles não interferiram em nada do que realmente Deus queria que fosse escrito. E de forma ativa foi de que Deus fez com que cada um escrevesse da sua maneira de ser, E por isso nós conseguimos ver e notar a diferença da maneira que Pedro, que era um homem sem muito estudo, coloca no livro dele, comparado com os livros escritos por Paulo ou por Lucas, que era um médico, que eram pessoas cultas, E aí nós vimos que Deus, quando Deus quer usar alguém, a única coisa que Ele transforma é o caráter dessa pessoa. A essência Ele mantém a mesma. O que, se você é uma pessoa extrovertida, você vai continuar sendo uma pessoa extrovertida e vai ser bênção nas mãos de Deus sendo uma pessoa extrovertida. Ou se você é uma pessoa tímida, calada, Deus vai usar a tua timidez e vai fazer com que na tua timidez você seja bênção nas mãos dele. O importante é nós nos colocarmos à disposição de Deus, E outra coisa que Deus não muda é a voz. Por isso vocês vão ter que aturar a minha voz hoje à noite. Deus não mudou para melhor, não fez de mim uma voz de locutor, Não, e vocês ouvem Deus porque eu não canto, Que bom, Quem canta é o João, que tem a voz, Então, enquanto prega, vocês ouvem cantar misericórdia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós continuamos na Tua presença, Pai, e continuamos aqui, Deus, a Te oferecer um culto, Pai, de louvor, Pai, um culto de adoração a Ti, Deus, porque o Senhor é quem é digno de receber, Pai. E nós nos prostramos diante do Teu altar, Pai, reconhecendo que a nossa estrutura é pó. E é o Senhor que nos faz ficarmos de pé. É o Senhor quem coloca o Teu Espírito Santo habitando em nós e nos capacitando, Deus, a fazermos aquilo para o qual o Senhor nos separou para a Tua obra, Pai. Por isso, Deus, que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo venha me capacitar, Pai. E que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo ministre aquilo que está no Teu coração, Pai, para o coração dessa igreja. Eu sei, Pai, que nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor tem algo para cada um de nós, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, faça, Deus, a Tua obra nessa noite, Deus, para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, nos últimos dias a gente tem ouvido muitas notícias, Principalmente notícias vindo de Brasília. E essas notícias vindo de Brasília ou vindo de outros países faz com que nós formamos uma opinião
sobre essas pessoas que nós estamos ouvindo falar, né? Nós formamos, na verdade, um pré-conceito, né? Porque nós não conhecemos as pessoas, né? A gente está ouvindo falar, né, agora, essa semana aí, né, o alvo de todas as notícias foi o nosso presidente, né? Se ele está errado ou se ele está correto, isso cabe à justiça e ao Senhor julgá-lo. Mas nós, ouvindo as notícias, já temos formado a nossa opinião em relação a ele, né? E talvez algum de nós aqui esteja pensando, não, mas ele é um corrupto, ele é um safado, ele é um ladrão, e talvez alguns de nós estejam pensando, não, isso é uma injustiça que está falando dele, porque ele é uma pessoa íntegra. Mas o fato é que nenhum de nós aqui pode dizer que nós conhecemos o presidente Michel Temer. Nenhum de nós tem comunhão com ele, né? Nenhum de nós passa o nosso dia a dia ao lado do presidente Michel Temer. Nenhum de nós conhece e sabe a maneira que ele pensa, a maneira que ele age lá quando ele não está em frente às câmaras e quando ele não está perante os senadores e deputados. Nós não sabemos como ele é no íntimo dele. Nós não temos intimidade nenhuma com o presidente Michel Temer e com tantos outros artistas e pessoas da mídia, né, e atletas, né, bandas de música. Nós começamos a achar, e o adolescente tem muito disso, ele tira uma banda para Cristo, né, e tudo que aquela banda de música faz é legal, né, e passa sim a acompanhar de longe. E sabe tudo sobre as pessoas que fazem parte daquela banda, sobre aquela música ou sobre aquele artista, mas na verdade sabem tudo porque ouviram falar de tudo sobre essas pessoas, mas não conhecem essas pessoas, não passaram meia hora das suas vidas junto dessas pessoas. Ou às vezes, quando nós conhecemos alguém, temos às vezes a oportunidade de conversar 10, 15 minutos com uma pessoa, não quer dizer que nós o conheçamos. Eu conversei, quando as crianças eram pequenas numa praia, eu conversei uns 10 minutos com o jogador Raí. Eu não o conheço. Eu não sei o que ele pensa, eu não sei como ele age. O pré-conceito que eu tinha em relação a ele é de que ele era um bom jogador de futebol, né? De que tinha jogado na seleção brasileira, de que tinha jogado no São Paulo, que estava lá com a sua esposa e com a sua filha. Então a imagem que ele passou para mim de que era um pai de família, onde logo mais adiante nós ouvimos falar que ele abandonou a família e foi ser namorado de um outro homem, né? Então o que a gente ouve sobre as pessoas, o que a gente forma de opinião sem conhecer, isso é um pré-conceito, e muitas vezes nós temos ideias erradas em relação às pessoas. Na maioria das vezes, quando nós não conhecemos, a nossa opinião, a nossa ideia, o nosso conceito ou pré-conceito sobre essas pessoas são erradas. E na Bíblia não é diferente, amados. Na palavra de Deus nós temos exemplos de pessoas que formaram um pré-conceito antes de conhecer a pessoa. Abre tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22. Todos acharam bem? Amém. A partir do versículo 1. O contexto
capítulo de 22 de Atos, nós encontramos lá no capítulo 9 de Atos também, né? Que se refere à conversão de Saulo, né? Depois tido como Paulo. Mas aqui no 22, Paulo agora então ele dá testemunho da sua conversão. Ele começa dizendo assim: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ele estava sendo acusado, né? E quando ouviram falares em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Desculpa. Persegui este caminho. Esse caminho ele se refere a Jesus, né? Persegui, não segui. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te és ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens de que tens visto e ouvido. E agora, porque te tens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Até aqui, amados. Feche os teus olhos. Pai, a tua palavra, ela, conforme nós estudamos hoje de manhã e conforme nós cremos, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E agora, Deus, para a glória do teu nome, nós lemos a tua palavra, Pai, e mais uma vez pedimos que, através da tua palavra, o teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o que acontecia aqui, que nós vimos nesse texto, é que assim como nós fizemos um conceito errado ou um preconceito acerca daquelas pessoas que nós apenas ouvimos falar e não o conhecemos na intimidade, assim também Paulo, ele tinha um conceito
ele tinha formado um preconceito errado em relação a Jesus Cristo. Desculpa. Porque para Paulo, que era aqui, conforme ele mesmo diz, um guardião da lei, né, justo, dentro daquilo que ele compreendia como sendo a vontade de Deus, dentro dessa visão dele, desse entendimento dele, o que Jesus Cristo tinha feito e o que agora os seguidores desse homem chamado Jesus faziam, era totalmente contra aquilo que ele tinha aprendido. E para ele não passavam de pessoas que estavam ali para tumultuar e para desviar as pessoas daquela verdade que ele conhecia. E por que ele tinha esta opinião? Por que ele tinha esse conceito em relação a Jesus Cristo? Porque ele não conhecia Jesus Cristo. A verdade é que Paulo conhecia Jesus de ouvir falar de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia que foi um homem que viveu ali, alguém que foi crucificado e que agora os seus seguidores diziam que ele havia ressuscitado. Paulo sabia que esse Jesus, durante um certo tempo, pregou e ensinou doutrinas novas que iam contra aquilo que ele acreditava, que iam contra aquilo que foi ensinado para ele, e ele era um homem instruído. Aqui fala aos pés de Gamaliel, que era o mestre da lei. Então, para Paulo, que não conhecia Jesus Cristo, que não tinha intimidade com Jesus Cristo, para ele, Jesus Cristo era alguém que mereceu ser crucificado e que agora as pessoas que o seguiam mereciam serem presas, serem castigadas, conforme a palavra de Deus nos mostra. Isso tudo, queridos, porque Paulo apenas até então, ou melhor, Saulo, até então, apenas conhecia Jesus de ouvir falar de Jesus. Ele não tinha ainda tido um encontro com Jesus. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, queridos, essa palavra de Deus, comentei com o João durante toda a semana. Eu estava em trabalho de parto, né? E Deus tinha me dado um texto ali, e é esse, Senhor, e não é no sábado de manhã, pela misericórdia de Deus, Ele me deu esse texto, me deu essa palavra. E o que eu quero compartilhar com vocês é sobre a importância de nós verdadeiramente conhecermos a Jesus Cristo. Mas quando eu falo sobre a importância de nós conhecermos a Jesus Cristo, eu estou aqui querendo dizer sobre a importância de nós passarmos a ter comunhão, passarmos a ter intimidade com Jesus Cristo, passarmos a ter no nosso dia a dia vida com Jesus Cristo. Não apenas conhecer de ouvir falar. E aqui do verso 1 ao 5, nós podemos ver que é muito pouco para nós, assim como foi para Paulo, apenas ouvir falar de Jesus. A grande verdade, queridos, é que se nós sairmos aqui pelas ruas e se nós chegarmos nas lancherias e nos bares onde as pessoas estão ali, talvez ingerindo bebida alcoólica, né? Ir lá com o microfone e chegaram para as pessoas e dizer: você conhece Jesus? Conheço! Mas quem é Jesus? É o Filho de Deus. Até sabem que Jesus morreu na cruz, se ressuscitou. Alguns até sabem que ressuscitou, mas é aquela coisa superficial. É um conhecer Jesus da mesma maneira que nós conhecemos o presidente Michel Temer, de ouvir falar.
pouco, queridos. É muito pouco. Amados, nós conhecemos Jesus apenas de ouvir falar de Jesus, não nos salva, não nos garante uma vida eterna ao lado de Jesus. E quando nós apenas conhecemos Jesus, apenas de ouvir falar, nós não obedecemos. Nós não o temos como Senhor das nossas vidas, nós o temos e queremos ter sim como Salvador, porque todo mundo quer ser salvo. Mas quando nós conhecemos Jesus de uma maneira íntima, Ele passa a ser Senhor das nossas vidas. Então, amados, ouvir falar de Jesus Cristo é muito pouco. Conhecer a palavra de Deus é muito pouco. Pessoas que são ateias ou ateus conhecem. Tem ateus que já leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem ateus que leram a Bíblia muito mais do que a maioria dos crentes que estão dentro das igrejas. Muito mais do que a maioria dos pregadores. Mas eles conhecem a palavra de Deus. Agora, o que realmente vai fazer diferença na nossa vida, o que realmente vai mudar o nosso caráter, o que realmente vai transformar a nossa maneira de ser, é quando nós deixarmos de conhecer apenas a palavra de Deus e passarmos a ter comunhão e buscar e conhecer o Deus da palavra. Amados, e se nós não conhecemos o Deus da palavra, me perdoe a sinceridade, nós estamos perdendo tempo e estamos nos enganando a nós mesmos. Enquanto nós buscamos um relacionamento superficial, enquanto nós buscamos um conhecimento da palavra de Deus superficial, nós estamos perdendo tempo, nós estamos nos enganando. E Deus nos quer como alguém íntimo dele. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos todos os dias nos achegarmos na presença dele de uma maneira bem íntima. Falar: Senhor Jesus, o que tu tens para mim hoje? Qual é o teu propósito para a minha vida? Né? Eu estou tentando pegar um hábito, às vezes eu esqueço, porque é algo assim que eu estou ainda lutando. Mas eu estou buscando, quando eu acordo de manhã, a primeira palavra que eu estou tentando fazer com que saia da minha boca é: bom dia, Senhor. Obrigado por mais esse dia. É dirigir a minha palavra, o meu pensamento, ao acordar, antes de dar bom dia para minha esposa que está acordando do meu lado, ou para minhas filhas, antes de qualquer coisa, eu estou tentando, estou buscando aprender isso. De abrir os olhos e falar: bom dia, Senhor. Obrigado por mais um dia. Amados, é pouco. É muito pouco. É praticamente nada. Nós apenas ouvirmos falar de que existe um Jesus Cristo, de que existe um Filho de Deus que morreu, que ressuscitou, que todo dia 25 de dezembro nós comemoramos, né, o seu nascimento, que na Páscoa nós comemoramos porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, o sangue dele foi derramado, e tudo isso que nós fizemos dentro das igrejas, né, é muito pouco nós prepararmos um culto para o domingo à noite, é muito pouco nós sair numa noite de chuva fria, né, de dentro das nossas casas para ir no culto, porque lá eu quero ouvir falar de Jesus. É pouco, amados. Deus te tirou do aconchego da tua casa nessa noite, porque Ele não quer que você ouça falar de Jesus, porque de repente você já está até aos tampos de ouvir falar de Jesus, mas ainda não conhece a Jesus.
Tu apenas ouviu falar dele. E eu passei muitos anos da minha vida ouvindo falar dele, achando que o pouco que eu fazia era o suficiente. É tendo um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. A única maneira da nossa história ser mudada, de haver uma conversão genuína em nós, é termos um encontro com Jesus Cristo. Muito. Ele era um homem extremamente religioso. E quem já leu o livro de Jó, sabe que Jó era aquele homem que se levantava todas as manhãs de madrugada e ia oferecer sacrifícios pelo pecado dos filhos, pelo pecado, e todos os dias ele fazia aquela... E ele era um homem extremamente religioso, e Deus conhecia o coração de Jó, de tal ponto que quando Satanás foi pedir permissão, Deus deixou, porque conhecia o coração, o íntimo, conhecia o desejo de Jó de ser fiel. E a gente que leu o livro de Jó e acompanhou toda a história, e os amigos indo lá e falando com ele, e no final, aquele homem que levantava todas as manhãs para oferecer sacrifícios pelos seus pecados, pelos pecados dos seus filhos, aquele homem que começa a ler o livro de Jó no início pensa assim: Jó tem uma intimidade tremenda com Deus. No final do livro, lá em Jó 42:5, o próprio Jó diz assim: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora, depois de tudo isso que eu passei, agora que realmente o Senhor se revelou, e agora que realmente eu tive um encontro com o Senhor, te contemplo com os meus olhos. Amados, é tremendo. É tremendo o que aconteceu na vida de Jó. E ele chega a esse ponto de falar: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam, Senhor. João 8, 31, 32 diz assim: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para terminar, João 14, 6 a 7. Abre lá. João 14. A 7. No 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Você só conhece ao Pai se verdadeiramente você conhecer o Filho. Conhecereis a verdade. E Jesus diz aqui: eu sou a verdade. Quer conhecer ao Pai? Quer sentir as bênçãos do Pai derramadas sobre a tua vida? Conheça ao Filho. Grupo de louvor. O grupo de louvor vai estar cantando, amados. E enquanto eles estão ministrando seu louvor, quero que você feche os teus olhos, baixe a tua cabeça. Amados, e eu
Eu creio que essa palavra que Deus colocou em meu coração, e eu creio tanto que a própria palavra de Deus, ela diz que ela não volta em vão, ela não volta vazia. Fecha teus olhos. De repente o Espírito Santo ministrou na vida de alguém nessa noite. Talvez você tenha sentido que até aqui você tenha ouvido falar bastante sobre Jesus, mas você ainda não o conhecia verdadeiramente, você ainda não havia tido um encontro com esse Senhor. E se você quer ter a tua vida transformada nessa noite, se verdadeiramente você sentiu que precisa ser transformado pelo amor do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir que você levante a tua mão. Você que deseja ter a vida transformada por Deus nessa noite. Amém. Amém. Levanta a tua mão. Você que quer encontrar o Senhor. Você que decidiu que é muito pouco conhecer a história de Jesus. Que nessa noite você quer conhecer a Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém deseja ter um encontro transformador com o Senhor nessa noite? Mais alguém decidiu não apenas ouvir falar? O Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa noite. Continua com os teus olhos fechados.
Que bênção, né, queridos? Que palavra boa, palavra do céu para a sua vida. O Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Só alguém com tanto amor pode fazer isso. Você que veio à frente para parar de ter um preconceito de Jesus e conhecer a Jesus. Você veio à frente porque o Senhor não quer que você conheça o Jesus da história, mas o Senhor quer que você ponha Jesus na tua história. Hoje você está colocando Jesus na tua história, porque o Jesus da história todo mundo conhece, mas e o Jesus da minha história, da transformação em mim? Por isso eu quero orar com você que veio à frente. Eu quero convidar os demais irmãos na igreja, fiquem de pé, nós vamos estar orando. A oração que eu vou fazer com você é a tua oração. A minha eu já fiz lá atrás, o dia que eu desisti de conhecer Jesus só na história, o dia que eu me aproximei do Senhor e Ele fez parte da minha história e escreveu a minha história e está até hoje na minha história me conduzindo. Então é a tua oração de entrega, você vai dizer com a tua boca para Ele. Então eu quero que você feche os teus olhos aí onde você está, aqui na frente, e você repete comigo, mas fale com o Senhor, é a tua oração com Ele. Ele está aqui, Ele está te ouvindo, e diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi o teu sacrifício na cruz, e eu entendi que não me basta conhecer a tua história, eu quero conhecer o Senhor na minha história. Por isso, sabendo que eu sou pecador, eu te convido a entrar na minha vida, a fazer morada em mim. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu perdão, porque não há pecado em mim que o Senhor não possa perdoar. Por isso eu te agradeço, eu te entrego a minha vida, e de hoje em diante eu não quero saber da tua história, eu quero saber do Senhor na minha história. Por isso eu te agradeço e te chamo de meu Senhor. Amém. Pai, obrigado por esse momento tão importante, tão sublime, tão fundamental na vida desses irmãos e irmãs, dessas pessoas que vieram à frente para ter um encontro com o Senhor, para não conhecer a Ti de ouvir falar, mas de experimentar o Senhor. Eu peço que a Tua boa mão seja sobre eles, que o Senhor os cubra com Teu sangue poderoso, nos proteja nessa semana e cada dia das suas vidas. E Senhor, que hoje em diante, quando o Senhor sela o coração deles com a presença do Teu Espírito, que o Senhor mesmo ministre o Teu amor e eles se sintam amados com o mesmo amor que cada um de nós pode sentir quando Te conhece pessoalmente. Obrigado, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com eles, Senhor, seja com a Tua igreja, seja com aqueles que nos visitam nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. E o Teu povo diz amém.